Olá pessoal, aqui é o professor Lucas. Vamos à nossa primeira aula do curso de Geografia para o oitavo ano. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Aqui eu tenho algumas redes sociais, se alguém quiser seguir depois. Bom pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos tratar das etapas do desenvolvimento capitalista. Mas antes da gente entrar nas etapas do capitalismo, vamos tentar responder duas perguntas. E a primeira delas é: o que é o capitalismo? Bom, gente, o capitalismo é um sistema socioeconômico, ou também alguns entendem ele como sistema político-econômico, que tem como finalidade o acúmulo de riquezas. Mas o capitalismo ele funciona da mesma forma em todos os países? Olha, funcionar da mesma forma, ele funciona da mesma forma em todos os países. Entretanto, em alguns países, o sistema capitalista ele já está tendo resultados diferentes, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo em determinados países ele ocorreu em um ritmo mais acelerado do que em outros países. Por exemplo, na Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão, Canadá, entre outros países, o ritmo de desenvolvimento do sistema capitalista ele ocorreu de forma muito mais acelerada do que em países como da América Latina, países da Ásia, países da África, onde o desenvolvimento do capitalismo assumiu um ritmo mais lento. Nesses países, nós percebemos que as desigualdades sociais ainda são muito grandes e uma parcela muito significativa da população vive ainda abaixo da linha da pobreza. Nos países em que o sistema capitalismo teve um ritmo mais acelerado, se desenvolveu melhor, nós percebemos que o país ele é bem desenvolvido, as desigualdades sociais são menores, mas existem desigualdades sociais nesse país? Também existe, mas são muito menores do que nos países da América Latina, da Ásia e da África. E isso gera pessoas ricas, pessoas pobres, mas também gera países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Antigamente existia uma classificação que colocava os países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Depois passou-se a adotar essa nova classificação, onde nós temos dois grandes blocos de países: os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. É como se existisse uma linha que definisse quais países são desenvolvidos e quais países ainda estão em desenvolvimento. É também chamado de países do norte e países do sul. Bom, pessoal, também temos que citar o welfare state. E essa foi uma política que teve como objetivo reduzir as desigualdades sociais. E muitos dos países que hoje são desenvolvidos, eles adotaram essa política para reduzir as desigualdades sociais. E essa política teve como base investimentos na área de educação, na área de saúde, habitação, previdência e direitos trabalhistas. O objetivo dela, como eu acabei de citar, é melhorar as condições de vida da população e reduzir as desigualdades sociais. Nos países em desenvolvimento, esse tipo de política, em geral, ainda é insuficiente para reduzir as desigualdades sociais, ou não foi também aplicado efetivamente para que pudesse reduzir essas desigualdades. Bom, pessoal, então vamos para as etapas do capitalismo. A primeira etapa do capitalismo é chamada de capitalismo comercial, mas também pode ser chamado de mercantilismo. Ela ocorreu no fim do século XV até a primeira metade do século XVIII. E as principais potências econômicas
dentro dessa fase do capitalismo foram Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, por quê? A revolução tecnológica da época estava ligada à produção de navios e à navegação. Então, esses países eles detinham as melhores técnicas a esse respeito. E eles dominavam as rotas marítimas, podendo ir de um lugar para o outro, dominar determinados lugares, descobrir determinados lugares e ali fazer a exploração das riquezas. Foi nessa época que houve o descobrimento do Brasil, por exemplo. A América e a Ásia, nessa época, eram fornecedoras de mercadoria, e a África era fornecedora de mão de obra. Muitas das vezes, mão de obra escrava, como nós vemos nos livros de história. Bom, as potências da época também, elas eram definidas a partir dos países que conseguiam acumular mais metais preciosos, ouro e prata. Como Portugal e Espanha, nessa época, descobriram o continente americano, e o continente americano era muito rico nesses minerais, elas conseguiram acumular muita riqueza, despontando como as principais potências econômicas da época. A próxima etapa é do capitalismo industrial, e ele vai da segunda metade do século XVIII ao fim do século XIX. Se destacaram como as potências econômicas da época Inglaterra e França, e as potências econômicas emergentes eram Estados Unidos e Alemanha. África e Ásia serviram como locais onde ocorreram a colonização. E na América Latina nós tivemos os primeiros países independentes. A revolução tecnológica da época foi a máquina a vapor, o trem, o desenvolvimento do trem, da máquina a vapor, e o combustível mais utilizado na época era o carvão mineral. Bom, nessa época houve já um avanço tecnológico, com a criação do motor a vapor, a locomotiva, que poderia carregar várias mercadorias de um lugar para o outro. Isso encurtou a distância entre as fábricas, onde eram produzidas coisas, e os lugares onde poderiam ser escoada a produção. A colonização também teve o objetivo, além de extrair a riqueza dessas colônias, garantir as mercadorias que seriam usadas na produção industrial, mas também garantir que suas mercadorias fossem consumidas nessas colônias. Foi nessa época que houve a partilha da África, como nós podemos observar no mapa. A África ela foi toda repartida entre os países da Europa Ocidental, como Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal. Assim, também um fornecedor de matéria-prima. A próxima etapa do capitalismo foi o capitalismo financeiro. E essa etapa ela vai do fim do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Podemos destacar como as principais potências econômicas da época Estados Unidos e Alemanha. E depois, Japão, Inglaterra e França, que eram potências emergentes. África, os países da África e os países da Ásia ainda continuaram sendo colônias, fornecedoras de matéria-prima e também atuando como mercado consumidor. Os países da América Latina já tinham uma determinada independência, mas estavam praticamente sob a influência dos Estados Unidos. O controle dos territórios era para garantir as mercadorias e o acesso às matérias-primas e minerais, e também matérias-primas agrícolas.
Nesse período do capitalismo financeiro é que houve o início da internacionalização das empresas, ou seja, as empresas passaram a instituir bases, escritórios em outros países, começaram a se espalhar por vários outros países que não eram o país sede daquela empresa. A revolução tecnológica da época foi a criação do automóvel, o avião, motor a combustão interna, eletricidade, e as fontes de energia eram o petróleo e a eletricidade. Foi nessa época que os grandes bancos começaram a ganhar destaque no cenário mundial. Houve a fusão do capital industrial com o capital bancário. Isso potencializou os lucros, tanto industriais quanto dos bancos. A próxima etapa do capitalismo ficou conhecida como capitalismo informacional. E o período em que ela ocorre é do fim da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. As principais potências são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França. Temos uma emergente que a China, que está ao longo dos últimos anos, com crescimentos anuais bem relevantes. A periferia desse sistema capitalista ainda é os países da África e da Ásia. Temos como destaque de países emergentes, sedes de novos centros capitalistas, o que ficou conhecido como os BRICS, né, que é composto por Brasil, Rússia, China e Sul. E quais que são os principais interesses das potências capitalistas nesta fase informacional? É a aceleração da internacionalização das multinacionais. É espalhar as multinacionais em cada território, em cada lugar do mundo, com o objetivo de ter o domínio do mercado mundial, exportação de mercadorias, serviços e investimentos. Garantia também de acesso a fontes de matérias-primas e energia, especialmente por parte da China. A revolução tecnológica nessa etapa do capitalismo são as tecnologias da informação e comunicação, como computadores, celulares, internet, conhecimento técnico, científico e novas fontes alternativas de energia. Essa é a etapa do capitalismo que nós vivemos hoje. Ela é marcada pelo fluxo mais rápido das informações e das mercadorias. Nós vemos que as empresas nessa etapa elas assumem um papel mais importante do que o Estado e que elas vão se